Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mais forte. Amém. Porque esse Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e de toda glória, para todos sempre. Bem, irmãos, existe uma realidade que é comum em quase todas as igrejas, em quase todos os ministérios, em quase todas as nações, no que diz respeito ao reino, ao trabalho. Existe uma alegação em comum para todos que trabalham no reino de Deus: falta pessoas para o trabalho. Essa alegação é comum, essa realidade é comum. Qualquer igreja que você procurar, dentre os problemas está a falta de pessoas, a falta de trabalhadores. Mas por quê? Um ponto interessante a respeito dessa realidade é que faltam trabalhadores, mas as igrejas estão cada vez mais lotadas. Como isso pode acontecer? Tantas pessoas hoje em dia, muitas pessoas, muitas mesmo, estão procurando ter uma espiritualidade, estão procurando as igrejas estão lotadas, e ainda assim falta trabalhadores. Para quem trabalha em algum ministério, eu acredito que existe um sonho que também é comum. Puxa vida, se tivesse mais gente ajudando. Se você está à frente de algum ministério, participa de algum ministério, com certeza você compartilha desse sonho. Como seria bom se tivesse mais gente aqui para nos ajudar. Falta trabalhadores. O tema da mensagem de hoje é o campo e seus desafios, que está em Mateus 9, do 35 ao 38. O primeiro versículo desse trecho, aliás, os dois primeiros versículos, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm um pastor. Logo nesse início, nesses primeiros dois versículos, Jesus faz uma triste constatação. Uma triste constatação. As pessoas estão aflitas. As multidões estão aflitas. Jesus faz essa triste constatação. Lá fora as multidões estão aflitas e exaustas. Logo nesse início, Jesus nos mostra uma realidade triste, presente não apenas naquele momento, mas presente hoje. Quando olhamos lá para fora, nós percebemos as pessoas aflitas, desesperadas, exaustas. Assim como Jesus viu, nós vemos também. Basta sair. Uma vez o Cacá comentando comigo da missão que houve, se não falha a memória, na colônia, ele falou de uma senhora na qual eles fizeram uma visita, conversaram, falaram de Jesus. Essa mulher se emocionou, chorou. Não é isso, Cacá? Pois bem, e eu falando para ele: Cacá, tem muita gente sedenta de esperança, muita gente sedenta de Jesus Cristo. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão sedentas de paz, estão sedentas de amor, estão sedentas da água da vida, que é Jesus, estão sedentas de esperança. As pessoas necessitam de alguém que leve essas coisas até elas.
Essa realidade triste que Jesus constatou é uma realidade presente e viva na nossa realidade, no nosso dia a dia. A mesma sede que tivemos, a mesma falta que tivemos, o mesmo vazio que havia dentro de nós, tem muita gente sentindo agora. Esse vazio que foi saciado pela presença de Jesus, essa sede que foi saciada por Jesus Cristo, a fome do pão da vida que nos foi saciado por Jesus Cristo, muita gente está sentindo agora. Muita gente. Puxa, Danilo, palavras duras para o início de mensagem? Não, irmãos, não são palavras duras, são palavras verdadeiras, são palavras realistas, porque é isso que está acontecendo lá fora. É isso que está acontecendo lá fora. A expressão utilizada nesse trecho que diz ovelhas que não têm pastor. Se formos observar o contexto da vida do pastor e ovelhas na época de Jesus, que eu até comentei aqui em outra mensagem, é diferente da rotina pastor e ovelhas de hoje, em que o rebanho vai e que o pastor chicoteia e que não se importa com as suas ovelhas. Naquela época, ser pastor de ovelhas era vocação. O pastor providenciava tudo para as suas ovelhas, elas dependiam dele totalmente. Então, irmãos, uma ovelha sem pastor era uma ovelha condenada à morte, era uma ovelha desgraçada. E é essa expressão que Jesus utiliza para descrever a seara, para descrever as pessoas, as multidões. Elas estavam como ovelhas sem pastor, estavam desgarradas, desgraçadas, condenadas à morte. Assim como hoje, existem muitas ovelhas lá fora sem pastor, muitas. A palavra também diz que isso mexeu com Jesus, ele compadeceu-se delas. Seara, irmão, significa um campo semeado, um campo já semeado, uma pequena plantação já semeada. Nós não podemos ficar apáticos a isso. Jesus compadeceu-se delas, e se nós queremos ser cristãos, ser pequenos cristos, se nós queremos imitar a Jesus na nossa vida, nós não podemos ficar apáticos a isso. Essa realidade também tem que nos compadecer. Essa realidade também tem que nos tocar. Essa realidade tem que mexer conosco. E não olharmos para ela como algo natural, como algo sem importância. Não. Essa realidade deve mexer conosco. Atualmente, irmãos, 1/3 da população da terra se diz cristão. Então, faltam 2/3 para ganhar para Jesus. 1/3 da população da terra, cerca de 2,3 bilhões de pessoas. Faltam 4,6 bilhões. Ah, Danilo, é um número muito grande para ganhar para Jesus. Será mesmo? Sabe quantas pessoas para Jesus você precisa ganhar? Estatisticamente falando, matematicamente, 2. Se cada cristão no mundo, se cada pessoa que se diz cristão no mundo assumisse o compromisso de lutar, de buscar, de fazer o que for necessário para trazer 2 pessoas para Cristo, todo o planeta seguiria a Jesus. Todo. É possível. É uma matemática possível. Difícil? É. Mas não é impossível. E sabe por que é difícil? Porque muitos trabalhadores se recusam a ir para a seara. Muitos trabalhadores preferem ficar em casa do que sair ao campo para a seara.
trabalhar. Se todos os cristãos do mundo assumissem esse compromisso, se todos os cristãos do mundo abraçassem o trabalho, a seara, talvez, muito provavelmente, esta queixa de muitas pessoas que estão à frente de trabalhos na igreja, esta realidade triste que Jesus constatou aqui, se todos os cristãos no mundo abraçassem o trabalho, talvez essa realidade fosse bem diferente. Talvez fosse bem diferente. Talvez o mundo lá fora não fosse tão amargo. Talvez no mundo lá fora tivesse bem mais amor. Talvez o mundo lá fora fosse mais próximo ao que sonhamos para nós e para os nossos filhos. Talvez fosse. Eu creio que fosse. Eu tenho certeza, fé, que seria. Isso requer, todos os cristãos assumissem, seria diferente, porém, isso requer trabalho. Requer trabalho, requer dedicação, requer renúncia, requer esforço. Puxa vida, Danilo, não tem uma coisa mais fácil para a gente fazer? Eu não posso ficar na minha casa pensando coisas espirituais. Eu não posso ficar na minha casa imaginando um mundo perfeito. Eu não ajudo dessa forma. Não. Olha só, irmãos, também é triste, mas também é uma realidade. Muitas igrejas, muitos cristãos por aí foram ensinados e condicionados a esperar apenas bons acontecimentos, apenas bonança. Sabia? Doutrina da prosperidade. Encoste Deus na parede, peça o que você quer. Se as coisas estão indo ruins com você, é porque você não está tendo fé. Ideias como essas são disseminadas pela esquerda, pela direita, por todos os lugares. Muitas pessoas estão sendo ensinadas e condicionadas a não aceitar nenhum tipo de esforço ou nenhum tipo de situações desagradáveis, coisa que é bem diferente do que a palavra coloca. Se você for observar a vida do cristão na terra, é complicado. Jesus disse que o mundo os odiaria. Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições. Olha só, quando a gente prega a respeito desse trecho da seara e da falta de trabalhadores, isso chega aos ouvidos como sendo uma dura. É uma mensagem dura, é uma chamada, é um puxão de orelha. Esse tipo de mensagem chega aos ouvidos da gente assim. Porém, se nós formos pregar, João 14, 2 e 3 diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Uma mensagem baseada em João 2 e 3 é recebida de uma maneira muito mais doce, porque Jesus está falando da bonança que viveremos no céu. Porque é isso que as pessoas, a maioria dos cristãos esperam. Muitas pessoas estão sendo condicionadas, ensinadas a esperar apenas as bonanças. Quando se fala em trabalho, aí é outra coisa. O bônus é bom, mas o ônus, aí a gente conversa. Infelizmente, tem funcionado assim em muitos lugares. Versículo 37, Jesus continua:
e então se dirigiu aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus, nesse momento, identifica um potencial. Um potencial. Muita gente pode olhar para essa passagem e dizer: puxa vida, a seara é grande, e agora? É aquela velha história do otimista e do pessimista. Se você mostrar um copo pela metade, o otimista vai dizer: ele está quase cheio. E o pessimista vai dizer: ele está quase vazio. Da mesma forma é a seara. Jesus aqui identifica um potencial. A seara é grande. E devemos comemorar, porque é muita gente para Deus. São muitas vidas para adorar a Deus, para servir. Porém, muitas pessoas podem olhar para a seara grande e pensar: puxa vida, é muita gente para a gente ganhar. Seria melhor se tivesse só 2 e 3 e não 4,6 bilhões? Depende da forma que se olhar. Jesus identificou um potencial, muitas pessoas. Jesus também identifica um problema, mas os trabalhadores são poucos. A plantação está morrendo. Muitas pessoas estão morrendo sem Cristo. Muitas. Temos noção disso? Realmente isso passa pelas nossas cabeças? Isso está presente nas nossas orações? Muitas pessoas estão morrendo. Aliás, essa expressão, a plantação está morrendo, é uma forma até doce de falar, porque comparando com o ser humano, a imagem do ser humano morrendo é bem mais chocante aos nossos olhos do que uma planta morrendo. Sejamos francos. Porém, a plantação que se refere são pessoas, vidas estão sendo perdidas, estão passando por esse mundo sem propósito, estão se iniciando e se encerrando sem propósito. Porque muitas vezes, porque faltou um trabalhador na seara. Porque faltou um trabalhador na seara. A plantação está morrendo. Lembra daquela... Eu queria que você tirasse alguns segundos agora para pensar em alguém que você ama muito e que não conhece a Cristo. Pode ser sua mãe. Muitas pessoas, os pais não são cristãos. Pode ser o seu irmão. Pode ser o seu filho, o seu cônjuge. Pense nele agora. Pense nele. Pois ele provavelmente estará no meio desses que irão morrer, se você não agarrar a sua missão, se você não agarrar o trabalho, se você não for para a seara. Puxa, Danilo, mas aí você está sendo está trazendo palavras muito negativas. Não é bom pensar isso, não é bom pensar assim. Assim vai tirar o meu brilho, vai tirar a minha empolgação. Mas é real, e não podemos negar isso. Jesus não negou, ele viu as multidões aflitas e se compadeceu, identificou o potencial e o problema. Por que nós não fazemos o mesmo? A plantação precisa de cuidados, as pessoas precisam de cuidados, as pessoas precisam de Jesus. Hoje nós iniciamos na escola dominical o estudo focado na pessoa de Jesus Cristo, focado na razão da nossa esperança de vida eterna. No início, nesse período, estaremos falando sobre Jesus. Da mesma forma que recebemos
Passemos à frente. Isso é ir para a seara. Ir para a seara não é uma coisa complicada de outro mundo, não. É falar do que realmente importa, de Jesus. Você não precisa ter um debate teológico. Muita gente imagina que ir para a seara é travar uma batalha teológica, de provar para alguém qual é a doutrina correta, qual é a doutrina errada. Não. Ir para a seara é falar de Jesus, é cuidar das pessoas, é cuidar das pessoas. Versículo 38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Jesus, ele não parou apenas na constatação daquela triste realidade das pessoas aflitas. Jesus não parou em revelar esse potencial. Jesus não parou em identificar o problema da falta de trabalhadores, não. Jesus também deu a solução. A solução. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Deus é o Senhor da seara. Roguemos para que Ele mande mais trabalhadores. O Senhor atende a oração do justo. O Senhor atende a oração do justo. Peça a Ele ajuda. Se você tem alguém que você quer evangelizar, mas se alguma coisa te impede, peça ajuda a Deus. Senhor, age, me ajuda. Eu fico pensando, se verdadeiramente, quantas pessoas verdadeiramente olham para Deus como Pai? Como Pai. Meu irmão, minha irmã, você que é pai e mãe, se o seu filho lhe pedir para fazer algo que você julga como justo e como correto, e você tem o poder para fazer, me diga se você não faz. Deus é seu Pai também. Peça a Ele: Senhor, manda um trabalhador para me ajudar. Peça. Mas não fique em casa lamentando os porquês de não conseguir. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer, Deus ajuda. Deus ajuda. Peça. Rogue a Ele trabalhadores para a sua seara. O mérito da realização não é nosso. Não é nosso. A seara não é nossa. Não é nossa. Jesus nos mostrou como é que conseguimos trabalhadores para a seara. Muitas vezes por aí existem organizações religiosas com hierarquias hierarquias empresariais até, e que determinam, trabalham com números de forma precisa para saciar faltas. Mas não é assim. Rogue ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Orar. Não subestime o poder da oração. Não subestime o poder da oração. Uma coisa que eu já disse algumas vezes e eu queria repetir agora. Você sabe qual é a melhor parte da oração? É que ela funciona. Quando nós estamos orando, nós não estamos falando ao vento, não estamos ensaiando um texto, nós estamos conversando com Deus. Deus. É muito diferente de eu chegar para um de vocês, agora se eu chegar para o Vasco e dizer: Vasco, eu preciso da tua ajuda para, sei lá, uma coisa muito grandiosa.
Eu preciso da sua ajuda para, só nós dois, construir um estádio de futebol. É diferente. Eu não tenho poder para isso, eu não consigo. O Vasco também não. Nós dois juntos não conseguimos. Não adianta eu pedir para ele. Mas a oração você não está pedindo para o irmão, você está pedindo para Deus. Deus, o ser todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Tudo que você conhece e o que você não conhece, foi Ele quem criou. Ele pode tudo. E a oração você pede justamente para Ele. E Ele já falou na sua palavra que atende a oração do justo. Então o que falta? O que falta para pedirmos trabalhadores para a seara? O que falta para pedirmos ao dono da seara que nos ajude? Enfim, irmãos, muitas congregações, em muitos lugares, têm confiado em pessoas para cuidar das searas, para administrar as searas, para pedir pessoas para as searas. Existem organizações religiosas que Jesus, o nome de Jesus é praticamente apenas um personagem. A igreja do pastor fulano de tal, o nome, a foto do cara. Muitas igrejas têm confiado em pessoas. Muitas igrejas têm depositado, têm confiado em pessoas para saciar a seara. Só que os homens são falhos e podem cair. Estão sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a cair. Vigiemos, porque todos estamos sujeitos a cair. Porém, Deus não. Nele nós podemos confiar, nós podemos nos apoiar. Nele a seara estará sempre segura. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria de comentar nesses últimos momentos desta mensagem: confiar em pessoas. Muitas vezes pessoas estão à frente de ministérios e algo em suas vidas acontece em propósito de Deus. Muitas vezes a pessoa tem que ir para um outro lugar. Existe propósito, o propósito de Deus, ele é constante, ele age. Aí a pessoa às vezes tem que se ausentar, às vezes até a pessoa cai, abandona. Aí muita gente vem aquele desespero: e agora? O ministério vai se acabar, a igreja vai se acabar, vai fechar, pronto, vai se perder todo mundo. Não vai, porque as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Deus levanta. Deus não deixa suas ovelhas desgarradas. Então não se preocupe, irmão. Se eu, Danilo, cair, azar o meu, porque Deus vai levantar alguém para assumir, porque a seara é dele. A honra e glória pela seara é dele. Os méritos do sucesso dessa seara, que sabemos que o sucesso dessa seara é eterno, é dele, e não de homens. Enfim, meus irmãos, existe uma expressão muito utilizada na Bíblia que diz assim: eis-me aqui. Essa expressão eis-me aqui, ela tem um princípio, ela tem um significado de que estou aqui disponível. Estou disponível. Se eu chegar para o irmão e eu disser: irmão, eis-me aqui, eu estou dizendo para ele: irmão, eu estou aqui disponível para você. Estou disponível para você. Existe também na palavra um complemento fantástico, que muitos homens de fé utilizaram: eis-me aqui, Senhor.
Muitos homens de fé chegaram e disseram: Senhor, com efeito disseram: Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Que possamos, meus irmãos, a uma só voz, dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar na tua seara. Eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar na tua seara. Que o Senhor nos abençoe.